tema que eu escolhi para essa noite é características de uma igreja saudável. Aí Deus ministrava no meu coração: uma igreja saudável se faz ou acontece com famílias saudáveis. Não existe igreja saudável se as famílias desta igreja não forem saudáveis. Aí eu falei: obrigado, Senhor, me ajudou. Características de uma igreja saudável. Eu já estou no clima dos 21 anos da nossa igreja. Dos 21 anos da nossa igreja, eu sou um dos caçulas, porque no mês passado eu completei 1 ano de Projeto Família. E menos de 1 ano que eu fui aceito. O que é, Edson? Bolo? Vai ter bolo mês que vem. E eu já quero, neste clima, falar sobre algumas características de uma igreja saudável. Porque você concorda comigo que só há motivos de comemoração quando existem boas lembranças, não é mesmo? Por exemplo, ano passado a minha família, os meus familiares, não comemoraram o Natal, porque no mês de novembro aconteceu aquele fato com meu pai, que vocês ficaram sabendo. Meu pai foi atropelado. Então, mãe, vai fazer o quê? Nós não vamos fazer nada, porque o pai não está legal. Ele está lá no hospital. Então, a gente não comemora quando tem um momento está assim, difícil. Mas eu tenho certeza que nós temos motivos. Vocês têm muito mais ainda do que eu, motivos para comemorar boas e belas lembranças desses 21 anos dessa igreja. Posso ouvir um amém? Amém! Características de uma igreja saudável. Livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, lembrando que é 2 Reis e não 2 Reis. Porque quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente fala de livros. E livro é no masculino. Quando você vai para o Novo, é tudo feminino, porque é carta, é epístola. Então é 2 Reis, 2 Crônicas. Amém? Só a título de informação. Vocês acharam aí? 2 Reis, capítulo 6? Do versículo 1 ao 7. Diz o texto, a epígrafe é: Eliseu faz flutuar um machado. Texto muito conhecido. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um deles: digna de ir com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo: Ai, meu senhor, ele é emprestado. 6. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? E ele lhe mostrou um lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Até aí. Espírito Santo, a palavra é tua, o nosso coração também é teu. Eu sou teu, Pai, na transmissão da tua palavra, e a tua igreja está aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra também. Nós pedimos que nenhum impedimento aconteça nesse momento, de maneira que a gente possa ser ministrado pela tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, que eu tenha a capacidade dada pelo teu Espírito de transmitir à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos nesta hora, Pai, assim como tens nos ajudado desde o início do culto, Pai. Que a gente termine assim, com a tua atuante presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.
Características de uma igreja saudável. Aqui nós estamos em 2 Crônicas, no capítulo 6. Aqui já está na história Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi assistente e discípulo de Elias, que depois que Elias foi levado ao céu num redemoinho, Eliseu assumiu o seu lugar. De acordo com o seu pedido feito para Elias, ele tinha a porção dobrada do espírito de Elias. E ele profetizou durante um espaço de 60 anos. Foi o tempo que ele profetizou. O nome Eliseu significa: o meu Deus é a salvação. O texto diz, ele não dá muitos detalhes, mas ele diz que Eliseu tinha uma escola de profetas. A gente não sabe onde se localizava essa escola. Pode ser que essa escola acontecia ali mesmo na casa de Eliseu, um lugar que já havia ficado apertado, muito pequenininho. E aqui então estava funcionando a escola de profetas de Eliseu. Como que a gente pode pegar essa escola de profetas e trazer para nós e aprender sobre as características de uma igreja saudável? Mas não era igreja, era uma escola de profetas. Mas esse texto é muito rico em detalhes, e ele traz para nós, nessa noite, grandes lições, de maneira que a gente pode aplicar o que aconteceu lá na escola de profeta de Eliseu nas nossas vidas enquanto igreja, enquanto famílias também. Amém? A escola de profetas de Eliseu. Características de uma igreja saudável. Nós vamos a partir de agora ler versículo por versículo e de cada versículo tirar pelo menos uma lição, tentar nos aprofundar um pouco mais nesse texto, para que a gente possa aprender nessa noite e Deus possa nos abençoar. O versículo 1 diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eliseu, o lugar em que nós habitamos diante da tua face, aqui essa escola de profetas, ficou estreita já, ficou pequenininha, já não está confortando mais. O povo está se achegando. A tua palavra, Eliseu, é muito boa. Você prega muito bem. O seu ministério de louvor é uma bênção, Eliseu. Então o povo está fluindo. O lugar ficou pequeno. A gente tem que ficar em pé. Nós que somos mais antigos da igreja, os visitantes chegam e eles sentam, mas nós temos que ficar em pé. Eliseu, o lugar está pequeno. Primeira lição que eu aprendo aqui: visão de crescimento. Repitam após mim: visão de crescimento. Uma igreja saudável tem visão de crescimento. Atos capítulo 9, versículo 1 diz que a igreja crescia em números. A igreja crescia em números. Uma das características de uma igreja saudável é que ela tem visão de crescimento. Irmãos, visar crescimento numérico na igreja não é pecado. Se torna pecado quando esse crescimento se torna ganância, só por uma questão numérica. Não, aí sim, mas visar crescimento na igreja não é errado, não é pecado. Pelo contrário, uma igreja saudável, ela naturalmente cresce. É impossível termos um ambiente saudável e esse ambiente não trazer mais pessoas, e as pessoas que virem nesse ambiente não serem tocadas por Deus pela comunhão, de maneira que o número nosso acaba crescendo. É impossível. Uma igreja saudável tem visão de crescimento. Diga assim comigo: visão. Você tem visão de crescimento? Você imaginou nós no ano 2017, não mais com 100 e algumas pessoas, mas com 200 e algumas pessoas? Amém? Amém. É muito simples, irmãos.
Já pensou se no ano de 2017, em 365 dias, você ganhar apenas uma pessoa e cada um de nós ganharmos uma pessoa, nós já não seremos na casa dos 100, seremos agora na casa dos 200. Nós teremos 365 dias para ganharmos uma pessoa. Visão de crescimento. Por quê? Porque se esse lugar me faz bem, ele faz bem para outras pessoas também. Amém? Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui têm entes queridos e você gostaria que elas estivessem aqui, elas não estão, e você até ora por isso. Que tal você firmar no seu coração, no ano de 2017, eu quero essas pessoas aqui, eu quero meu pai aqui, ou eu quero minha mãe aqui, eu quero meu filho aqui. E você vai orar, e Deus vai trabalhar, vai honrar a sua fé, e eles estarão aqui com você e conosco também. Uma igreja saudável tem visão de crescimento. Versículo 2: Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Eliseu: Ide. Ide. Aqui eu aprendo duas coisas desse versículo. Primeiro, uma igreja saudável é uma igreja participativa. Preste bem atenção. Vamos até o Jordão, tomemos cada um de nós uma viga, edifiquemos e habitemos. Vamos, tomemos, edifiquemos e habitemos. Uma igreja participativa. Uma igreja saudável, uma igreja participativa. Eu poderia dizer também uma igreja inclusiva, uma igreja que inclui todo mundo. O Eliseu poderia virar para eles: mas quem que vai? Só você ou é só meia dúzia? Não, Eliseu, presta atenção, vamos todos nós. E todos nós vamos tomar, e todos nós vamos edificar, e todos nós vamos habitar. Quando você pensa em crescimento para essa igreja, você pensa no sermão também? Ou não? Ou você fala assim: eu quero que essa igreja cresça, mas que Deus leve uma meia dúzia embora. Você não pensa assim não, né? Irmão, no céu nós vamos estar tudo junto e misturado. Não vai ter como. Você vai olhar para trás e falar: ih, rapaz, você veio também? Não basta eu ter aguentado você 21 anos de projeto família, você está aqui também? Vamos, tomemos, edifiquemos e habitemos. Uma igreja saudável é uma igreja participativa, uma igreja que inclui todos no projeto. Daqui 21 anos, esta igreja vai estar com 42 anos. Espero que todos nós, talvez estejamos aqui, com exceção daqueles que talvez o Senhor nesse tempo vai recolher, ou vai mudar de lugar, de cidade, ou talvez até mesmo de igreja, mas que a gente no projeto da Projeto Família, daqui 20 ou quem sabe 30, 40, 50, se o Senhor ainda não arrebatar a igreja, que a gente inclua todos no nosso projeto. E além de ser uma igreja participativa, isso o versículo 2 me ensina também o seguinte: no versículo 1 houve a constatação de um problema. O lugar está pequeno, não cabe mais. No versículo 2 houve a ideia da solução do problema. Então o que eu aprendo com isso? Uma igreja saudável, ao mesmo tempo que constata o problema, traz a solução. Constatei o problema, mas eu já tenho algumas ideias. Irmãos, uma igreja saudável é uma igreja onde as pessoas não ficam apontando problemas meramente por apontar problemas. Elas até apontam problemas, mas elas falam assim: pastor, eu já tenho uma solução.
você falar assim, Clodoaldo, sua camisa está curta, você cresceu. Tem gente que fala que eu estou crescendo ainda. Aí eu falo, obrigado, você apontou o problema, qual é a solução? Aí você fala assim, vamos lá na loja que eu vou comprar uma camisa para você. É de Deus ou não é, irmãos? É um exemplo. Não estou jogando verde. A camisa está boa, veio da Itália, eu ganhei essa camisa. Uma igreja saudável aponta problema, mas ela vem com a solução. Eu congreguei numa igreja em que o pastor falava assim: eu aceito, igreja, vocês apontarem problemas aqui. E vocês podem até ir no meu gabinete durante a semana. Só que antes vocês façam o seguinte: levem 3 discípulos de vocês, 3 pessoas que vocês ganharam para Jesus, para mostrar que vocês estão frutificando. Aí vocês vão lá no meu gabinete apontar o problema da igreja. Ele dizia assim, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Quando eu aponto algo, ou meramente por apontar, os meus frutos têm que falar por mim. É ou não é? Porque tem gente que é crítico só pela crítica. Parece que o hobby dele é criticar. E numa igreja saudável não pode. Sua camisa tá pequena. Puxa, mas uma igreja saudável traz um problema, aponta o problema, mas ela já traz a solução. Porque o contrário disso, irmãos, não é saudável. O contrário disso é doença, ou é doente, vamos dizer assim. Famílias saudáveis apontam problemas, mas ou é o marido, ou é a esposa, ou são os filhos. Eles já trazem a solução. Pai, vai fazer o curso Casados para Sempre. Amém. Isso é sinal de uma família saudável, irmãos. Senão a gente para só no apontar de dedos, apontar de dedos, apontar de dedos. Diga assim comigo: uma igreja saudável, traz solução. E vou mais além. Não traga apenas solução quando você apontar o problema. Seja você a solução. Não traga apenas o dinheiro na oferta. Coloque-se também na oferta. Não traga apenas solução. Seja você a solução. Às vezes você fala assim: olha, aquela marca na parede, precisa pintar. Traga um latão de tinta, é melhor ainda. O microfone está falhando. Irmãos, problema de som aqui, 100, 120, 130 mil reais, resolve tudo. Uma igreja saudável é participativa. Ela constata os problemas, mas ela traz também a solução. Ou ela vai mais além. Ela diz: eu sou a solução. Você pode dizer assim: eu sou a solução que a Projeto Família tanto precisa. Andiamos. Versículo 3: disse-lhe um deles: digna-te ir ter com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Eliseu, nós não vamos sós, você também vai com a gente. Porque aqui poderia haver assim o seguinte, irmãos: o pessoal fala assim: nós vamos cortar vigas. Eliseu já é um ancião. Eu vou chamar o Bambam, eu vou chamar o Edson Valério, eu vou chamar só gente forte. Aí Eliseu falou: pode ir. Aí no versículo 3 fala: não, Eliseu, bora também, tudo junto e misturado. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Senso de hierarquia, senso
de hierarquia. Uma igreja saudável tem senso de hierarquia. O exemplo de quebra de hierarquia e suas consequências. Rio de Janeiro está em guerra. Oremos pelo Rio de Janeiro. Quarta-feira, manifestação. Tropa de choque combatendo os estudantes. 2 da tropa de choque, 2 policiais, o que eles fizeram? Vocês acompanharam? Eles abandonaram o seu posto. Não vou entrar no mérito da questão. Tem gente que aplaudiu porque eles foram do lado dos estudantes, tem gente que repudiou porque, enfim, eu estou dizendo assim do ponto de vista da corporação. Isso foi quebra de hierarquia, porque eles tinham uma ordem: vão lá cumprir ordem, combater o motim. E eles saíram da corporação. Vocês viram o que aconteceu com os 2? Eles estão presos. Foi dada uma ordem e eles tinham que cumprir. Repito, não entra no mérito se estão certo, não, nada disso. Mas já pensou se o policial falar: eu não vou trabalhar? A polícia de São Paulo fala: eu não vou trabalhar hoje. Para ter uma ideia, a polícia não pode nem fazer greve. Então, o que é o senso de hierarquia lá dentro? Uma igreja saudável respeita as hierarquias. Existem pessoas, irmãos, dentro de uma igreja tem uma estrutura que precisa ser respeitada, porque senão ela não caminha bem, ela não caminha de forma saudável. É ou não é? O pastor dá uma ordem aqui, de repente a gente começa, um pega um grupo daqui, o outro pega um grupo de lá. Nós não vamos combater. A tropa de choque se rebelou. Eliseu, nós vamos cortar viga. Calma. Nós vamos cortar viga, Eliseu, mas nós queremos que você vá conosco também. Senso de hierarquia. Às vezes as pessoas se confundem. Já perguntaram para mim assim: Clodoaldo, foi Deus que colocou a Dilma lá? Foi Deus que colocou o Lula, Fernando Henrique? Eu falo: não foi Deus, porque Deus não vota. Mas como assim? A Bíblia diz, acho que é Romanos 13, se não me falha a memória, que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Aí eu falo assim, eu repito, irmão, Deus não vota. Quem colocou a Dilma lá foi você e eu. Não, eu não, porque eu não votei na Dilma. Mas fomos nós, sabe? Genericamente falando, fomos nós. Irmãos, quando a Bíblia diz que Deus instituiu, ela não instituiu a Dilma, o Fernando Henrique, o Lula, o A, o B, o C, não. Ela instituiu cargos de hierarquia. E esses cargos precisam ser respeitados para a manutenção da ordem, seja social, seja eclesiástica, seja na família. A Bíblia diz que na casa, quem é o cabeça? É o homem ou a mulher? É o homem. E se você fizer na sua casa a mulher o cabeça, dá certo? Por quê? A Bíblia diz que é o homem. Eu cresci assim, irmãos. Meu pai estava conversando aqui do lado, tinha visita aqui. Ai de mim se eu passasse no meio. Ele só falava assim: volta. Eu pedia desculpa, baixar a cabeça e depois tinha um sermão. Sem tema, sem texto, sem introdução. Era com tudo. Acordava e ia para o banheiro, passava na frente dele. Eu só ouvi uma voz assim: dormiu comigo? Hierarquia. Aí chega na igreja, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Chega no horário que quer, não cumpre as ordens do jeito que devem ser. Os ministérios têm a sua liderança. Eu vou fazer do meu jeito. Não, uma igreja saudável tem senso de hierarquia. Ela respeita as pessoas que estão instituídas por Deus. Mas eu sei mais do que o fulano que está na liderança. A Bíblia manda respeitar. Ela não perguntou se você sabe mais.
A Bíblia não manda respeitar se você sabe mais ou menos. Ah, mas meu pai é um beberrão, eu tenho 3 faculdades. O problema é teu com a sua faculdade. Você tem que respeitar seu pai. E não respeita não, vai contra a Bíblia, porque você tem 3 faculdades, você é intelectual. Vai contra a Bíblia para você ver. Uma igreja saudável tem senso de hierarquia. 7h38, irmãos. Vou aterrissar o avião. Tem mais 4 versículos para pregar. Versículo 4. Assim foi ter com eles, e chegando ao Jordão, cortavam madeira. Versículo 1, constatação do problema. Versículo 2, projeto, ideia engavetada. Versículo 4, projeto posto em prática. Uma igreja saudável é aquela que coloca os seus projetos em prática. Uma família saudável é aquela que coloca os seus projetos em prática. Janeiro está chegando, vou entrar para academia. Meu, para com essa promessa de todo ano, vai para academia. Janeiro chegando, vou emagrecer. Meu, você não emagreceu até agora, para de enganar. Janeiro, vou entrar para um ministério, algum ministério na igreja, nem que for para enxugar copo. Meu, janeiro está chegando, cumpra a sua promessa. Eliseu, vamos cortar madeira? Vamos, bora. 2 versículos para frente, os caras estavam cortando madeira. Eu vim de uma igreja que ela tinha dificuldade, irmãos, de colocar os projetos em prática. E um dia eu assumi um projeto lá. Aí sabe, um membro chegou em mim. Eu assumi um projeto com o Ministério de Louvor. Um membro chegou em mim e falou assim: Rodoaldo, a gente vai pôr em prática, né? Eu falei, vai, por quê? Porque muita coisa que são faladas aqui não chega até o final. E algumas nem começam. Eu falei, não, fica tranquilo que a gente vai colocar em prática. Uma igreja saudável não aborta os seus projetos. Todos os nossos projetos para 2017 nós vamos cumprir no nome de Jesus, amém? Amém. Ministério de Louvor, a gente tem uns projetinhos aí, vai ter que cumprir. Não vai ser fácil, vai ser suado, mas nós vamos cumprir. Deus vai nos ajudar no nome de Jesus. E os respectivos ministérios também. E eles chegaram no Jordão e eles cortaram madeira. Aí a gente chega no versículo 5. Entramos num período crítico da escola de profetas. Algo errado acontece. Algo errado acontece. Eles estavam fazendo tudo certinho, eles eram filhos de profetas, eles estavam sob a regência de Eliseu, eles estavam fazendo tudo corretamente, na presença de Deus. A ideia era muito boa, o projeto era muito bom, eles estavam visando o crescimento, para a expansão do reino, mas algo dá errado. A isso nos leva alguns domingos atrás, pastor Rubens pregando que nem tudo sai como planejado. Versículo 5. Mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo, ai meu Senhor. Ele era... Pode saber que está acontecendo algum problema. Você já leu em Apocalipse, os ais de Apocalipse? Terrível. Ai! É como você pegar um carro emprestado de alguém, carro zero, bonitinho. Aí chega lá na esquina, não é nem você, alguém não respeita o farol vermelho, e sabe o que acontece? Bate no carro. Você vai falar o quê? Ai!
Aí você liga, passa o número do seguro. Ele fala assim para você: o seguro venceu ontem. Ah, é ai mesmo. Machado na época não era igual hoje. Você vai em casa aí de construção, você compra um machado. Machado na época era muito raro e muito caro. Tanto é que era emprestado. Muito raro e muito caro. Na época era normal um instrumento de madeira, mas instrumento com ferro era muito raro e muito caro. Ai, meu Senhor, se fosse meu, tudo bem, mas era emprestado. Nem tudo sai como planejado. Numa igreja também é assim, irmãos. Planeja, mas nem tudo vai sair como o planejado. Caiu na água e era emprestado. Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola dos talentos. O Senhor foi viajar e ele chamou 3 dos seus servos. Para o primeiro servo ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 e para o terceiro ele deu 1, de acordo com a medida que cada um tinha capacidade. Depois o Senhor voltou e pediu conta dos talentos. Os nossos dons são ferramentas de trabalho que nos foram emprestados para o crescimento da obra de Deus. Todo mundo que está aqui tem pelo menos um dom. Tem pelo menos um dom. Vou repetir. Todo mundo que está aqui tem pelo menos um dom. Amém. Amém. Melhorou. Só que esse dom não é seu, é emprestado. E quando é emprestado, não é nosso, a gente tem que tomar mais cuidado do que quando fosse nosso. Mas no manuseio dos nossos dons, às vezes pode acontecer do nosso machado cair na água. E o que acontece quando o ferro cai na água e permanece na água? Ele ferrugem. Pode ser que nesta noite seja o caso de alguns aqui. O machado seu caiu na água e a ferrugem está tomando conta desse machado. Pode ser que você seja essa pessoa, exercia os seus dons efetivamente, mas em algum momento você estava cortando madeira, o machado, o ferro caiu no rio. Aí você gritou, você não gritou, enfim, aconteceu que o machado continuou no rio e a ferrugem começou a tomar conta. E aí você já não exerce mais os seus dons, você já não faz mais o que você fazia, você por algum motivo parou. E aí hoje eu venho e falo para você assim: olha, presta bem atenção, não é nem seu, é emprestado. Os seus dons, os seus talentos são emprestados. Versículo 6, perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Mesmo numa igreja saudável, o machado pode cair na água. Eu estou cortando vigas numa igreja saudável, estou exercendo meu ministério, meus dons, estou caminhando com a minha família, mas em algum momento as coisas tendem a dar erradas e o meu machado cai na água. Aí eu entro em um período crítico. Mas o bom disso tudo é que períodos críticos podem anteceder grandes milagres de Deus. Períodos de dificuldades, de lutas, de derrocadas extremas podem ser um anúncio, e um grande anúncio de que o milagre de Deus está chegando. Mas eu gritei, ninguém veio ao meu socorro. Deus
vem nessa noite ao teu socorro e pode operar um grande milagre no teu machado que caiu na água. Eu estou aflito, faz um mês, fazem 6 meses, faz um ano que eu estou parado, a minha família parou, porque o meu machado era emprestado, e eu estou com vergonha de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu disse que hoje é noite de restauração, e o Espírito Santo está aqui para restaurar machados e trazê-los de volta. Eliseu disse assim: onde caiu? Ele mostrou o lugar. Uma igreja saudável age com transparência. Onde você caiu? Por que você parou? Onde você pecou? Olha, eu pequei no dia que eu faltei do culto, ou no dia que eu fiz determinada coisa, ou no dia que eu falei tal coisa, ou no dia que eu quebrei a hierarquia, enfim, foi naquele dia, Eliseu. E Eliseu está aqui. A figura de Eliseu aqui é a figura do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que restaura o machado que caiu na água. Onde caiu? Foi ali. Foi ali, Eliseu. Foi naquele dia, Eliseu. Eu não deveria ter falado o que eu falei, não deveria ter feito o que eu fiz. Aí a Bíblia diz que Eliseu cortou um pau e lançou. E através deste pau, desta madeira, o ferro, o que ele fez? Flutuou. O ferro flutuou. Sabe o que representa essa madeira, este pau que Eliseu lançou na água? Representa a cruz de Cristo, que restaura de todos os nossos pecados. Este pau que fez o machado flutuar e trouxe novamente a alegria daquele homem que estava trabalhando para o Senhor, representa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos restaura e nos leva de volta para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Onde caiu? Ali. A cruz vai trazer de volta. É pela cruz, irmãos, e somente pela cruz, que a nossa vida é tomada de volta e a gente se coloca em pé. É somente pela cruz que famílias podem declarar assim, nós tínhamos dificuldade, nós tínhamos problemas, enfim, mas Deus restaurou o nosso casamento. É só pela cruz que isso pode acontecer. É só pela cruz que ministérios, igrejas podem permanecer em pé e completar 21 anos. É apenas pela cruz e nada mais. Só pela cruz. É por Jesus que morreu naquela cruz. É por isso, e por mais nada e por mais ninguém. Onde caiu? Eu vou lançar o pau e Deus vai restaurar. Eliseu lançou a cruz, e o Espírito Santo ministra nesta noite que a cruz está aqui para restaurar famílias, ministérios, para restaurar casamentos, para restaurar situações difíceis de machados que caíram na água. A cruz está aqui para trazer restauração. Eu te convido a ficar em pé neste momento.